Estamos então de regresso à conversa com Ana Mesquita e retomando naturalmente a temática. Tu há pouco falavas que andavas à procura de pessoas que estavam mais ou menos nas mesmas condições que tu quando aconteceu naturalmente o que aconteceu e quem nos está a ver e ouvir, muita gente conhece o Dominique. Um indivíduo que emanava uma luz fantástica, sempre bem disposto, sempre olhar em sua volta e não queria ninguém, naturalmente, que não estivesse bem, que era no fundo isso que ele fazia e tinha uma vivência e uma forma de estar na vida fantástica. Primeiro, o que tu quando dizes, já vamos falar um pouco dessa situação e da forma de ser do Dominique na tua vida, mas tu quando dizes que embora tenhas tido esse apoio, nunca chega porque é muito difícil quem não passa por elas colocar-se no sapato de quem está nessa questão. O que é que falta? Porque nós olhamos muitas vezes para o país e percebemos que às vezes não se está a pedir coisas descabidas, não é? E as pessoas e naturalmente as entidades que têm que olhar supostamente por nós olham para o lado. O que é que falta? É assim, falta muita coisa. Felizmente o que me aconteceu também não é uma situação que aconteça muitas vezes, daí também por isso é que falta. No entanto, ela acontece. Mas não devia acontecer de forma tão prematura, como tu dizias. Exatamente, ou seja, é anti-natura o que me aconteceu. E quando acontece, ou seja, só para contextualizar um bocadinho o que é que falta, ou seja, naquele momento em que tudo aconteceu e eu senti que estava efetivamente a entrar num pesadelo, como aqueles filmes que estamos habituados a ver, em que, uau, como é que está a acontecer assim, só que naquele momento somos nós que estamos lá, os olhos estão postos em nós, toda a confusão está posta em nós e eu, e naquele caso o Dominique, já inconsciente, é que estávamos a viver aquele momento. E eu, como sendo muito racional, eu percebi que aquele momento ia ser o gatilho que iria disparar tudo. E o que é que falta? Começa logo a faltar aí, porque eu estava a vivenciar aquele momento e depois cabia-me a mim transmitir a notícia do que tinha acontecido à família. Pronto, ou seja, para além de estar a vivenciar tudo aquilo, eu sabia que depois tinha que comunicar, tinha que ter uma conversa com a minha filha, de 5 anos, e explicar que o pai não ia voltar. Como é que o fizeste? Ou seja, eu de manhã, porque passei a noite em claro, não é? E de manhã eu sabia que ia ter aquela conversa e tinha pessoas comigo que ajudaram, mas aquela conversa tinha que ser só eu e a minha filha. E eu chamei-a e expliquei que o pai é um super-herói e que Jesus precisa de super-heróis porque o mundo precisa de ajuda. E sendo o pai um super-herói, ele transformou-se numa estrela para nos ajudar a todos, mas que iria estar sempre presente. E ela perguntou-me, mas então eu não vou voltar a ver mais? Isso é uma facada ouvir uma pergunta dessas, quando nós próprios estamos a lidar com toda a situação. E eu expliquei que ele seria uma estrela, um dia quem sabe, mas que para já a missão dele seria essa. E pronto. Ou seja, só essa situação, quem não tiver retaguarda familiar e amigos, torna-se logo mais difícil, porque eu não estava sozinha, mas eu pensei muitas vezes que podia estar. E pensei muitas vezes nas pessoas que podem estar nesses momentos. Pronto, aí foi logo o primeiro impacto. Depois o impacto burocrático que o sistema obriga, desde termos que tratar de tudo, e no caso ainda foi um bocadinho mais complicado porque o Dominique tinha uma empresa, ou seja, houveram várias situações burocráticas em que efetivamente se eu não tivesse ajuda, se eu não tivesse
dinheiro para pedir ajuda, uma pessoa fica embrulhada num sistema burocrático que não tem fim. Pronto. Depois, em relação às pessoas a necessidade de ter pessoas que vivem o mesmo que nós. Quem está à nossa volta, e bem, tem sempre a capacidade empática porque gostam de nós, porque gostam da pessoa. No entanto, como eu disse inicialmente, o luto é um caminho que fazemos sozinho. E por mais que as pessoas queiram colocar-se no nosso lugar e que agradecemos, claro que sim, só nós internamente é que conseguimos saber o que sentimos. E na partilha com outras pessoas que depois chegaram mais tarde à minha vida, fomos falando, é nos momentos a sós em que a viagem é mais profunda e que eu tive vários momentos assim, em que comecei mesmo a enfrentar todos os anjos e demónios que tinha dentro de mim e perceber, ou seja, há dois caminhos para isto. Ou deixo-me ir na corrente, porque toda a situação, facilmente a pessoa pode se levar na corrente e alguém há de ajudar, e alguém há de cuidar, e alguém há de fazer, ou tenho que renascer. E eu sempre gostei de viver, e tu, como falaste bem, o Dominique é das pessoas que eu conheci que mais amava a vida. Ele era uma pessoa que atirava para as estrelas. E foi nesse renascimento que eu percebi, eu gosto disto, eu gosto de viver e vou vivê-lo bem. E vou fazer novos sonhos e vou fazer novos planos, eu e a minha filha. E lá está, e toda esta conjuntura de situações também foi assim que nasceu o Fio da Navalha. A seguir ao Fio da Navalha tenho a ideia, que já fiz um primeiro contacto, de fazer uma curta-metragem sobre o luto. Ou seja, fiz um primeiro contacto com um conhecido meu, porque para o fazer eu preciso que alguém o faça, porque neste caso eu sou a ajudante, porque preciso de alguém que perceba da arte. Fazer uma curta-metragem sobre o luto, em que o luto começa a preto e branco e à medida que nos vamos agarrando nas coisas, vão começando a surgir as cores, as batidas, e começam a entrar os raios de sol. Porque esse colega, e é essa a ideia que as pessoas têm, e disse-me logo, atenção Ana, porque o luto, as pessoas fogem disso, as pessoas não querem ver isso. Por isso, é aí que eu quero mexer, é um bocadinho na ferida, porque o luto é duro, o luto é mau, no entanto, eu sinto cada vez mais renascida e outra coisa, eu sinto que cada vez tenho menos medo de viver e cada vez tenho mais força, porque eu com isto tudo percebi que temos um lugar em nós, escondido, tipo uma caixa de Pandora, em que temos guardada lá uma força. E quando precisamos dela e estamos de coração aberto para a receber, porque às vezes não estamos e ela não abre, quando estamos, ela aparece. E efetivamente eu sinto-me a renascer e sinto-me cada vez com mais força e sinto-me cada vez com mais vontade de viver. E é isso que eu quero retratar na curta-metragem. Nessa curta, tu fazes-me, utilizando uma metáfora, o caminho para essa curta, e normalmente o caminho que se faz numa situação dessas é que se bate no fundo, temos que ter força para voltar, não é? Temos que ter fôlego para voltar e, no teu caso, uma mulher resiliente, com força, que se vira para a vida, mas há muita gente que não tem essa capacidade, até porque às vezes não tem essa ajuda para se agarrar à vida. Tu, falamos há pouco do Dominique e continua sempre presente. Como é que vais fazendo os teus dias? Essa caminhada de que nós estamos a falar, de chegar ao fundo e ter que recuperar, é porque
ainda não fez um ano, faz em setembro. Em que ponto é que tu estás? É assim, eu sempre, lá está, eu sou muito racional e na altura, com a ajuda, porque lá está, sozinha se calhar não chegava a todos esses lados, eu tive acompanhamento, porque é importante ter acompanhamento e às vezes há um preconceito depois das pessoas terem um acompanhamento. Eu nunca tinha tido um acompanhamento, nunca tinha procurado um psicólogo, nunca. E na altura tive mesmo que o fazer. E eu hoje em dia percebo, isto faz tão bem, porque nem é às vezes o facto de precisarmos, porque não estamos bem, é o facto de termos alguém que ajuda-nos a organizar a nossa mente. E então, desde muito cedo, nas conversas que eu tinha com a psicóloga, ela dizia-me: a Ana é extremamente racional e isso é bom, porque vai-lhe dar ferramentas para ultrapassar isto. Porquê? Porque está sempre a ver o passo a seguir para evitar a situação que já sabe pode acontecer se não agir. Eu sempre fui muito assim na vida. Jogar na antecipação. Sim, eu sempre joguei muito na antecipação. Tenho o lado bom e tenho o lado mau. E então eu às vezes fazia-lhe esta pergunta: em que fase do luto é que eu estou? Porque há várias fases e então eu sempre tive pressa em passar essas fases todas porque queria resolver este assunto. Então eu perguntava-lhe em que fase do luto é que estava. E ela dizia-me: ok, mas isso não é importante saber, é importante é estar bem, é como é que se sente. E um dia, quando perceber, ok, eu já consigo sorrir, eu já consigo achar piada a determinada situação, é quando começamos, ok, já estou a ficar autónoma na minha dor. E eu percebi que o luto acho que nunca se ultrapassa a 100%, porque há toda uma história, há toda a presença da pessoa que a vida, neste caso a morte, ceifou cedo demais, não é? E isso fica sempre, porque ele tinha 40 anos, tinha acabado de fazer 40 anos. Pronto. Mas eu percebi que conseguia aguentar isto quando comecei a sorrir e a achar situações engraçadas e começar a ir a eventos, a concertos e ter vontade e ter essa motivação e achar isso bonito. E eu acho que é aí que começamos a perceber, se calhar, ok, isto não está ultrapassado, mas já estou a ganhar gosto à vida outra vez e também lá está. Quem nos rodeia tem um papel muito importante nisso, que é puxar. E eu felizmente tive pessoas que sempre me puxaram. Foram também entrando pessoas na minha vida que lá está, que se calhar esta situação fez com que entrassem. E todas essas pessoas tiveram uma contribuição enorme para eu perceber e agarrar-me às coisas e à vida e a tudo o que há de bom que a vida nos traz e sim, e é isso. A Ana Mesquita tem o seu diário, tem este AM e o fio da navalha e também tem um diário que é super curioso e que nos faz sorrir porque esse alguém que aparece é a Júlia, que é uma cadela, que é a tua cadela, a tua companheira também, mais uma, não é? Diário da Júlia, como é que é? Como é que te lembraste de fazer o diário da tua cadela e como é que é? Ela importa-se? É assim, o Diário da Júlia resulta também, tal como o Fio da Navalha, de todos os pensamentos que me ocorrem. No entanto, vão em sentidos diferentes, ou seja, o Diário da Júlia, que ainda é muito embrionário, mas dá-me imenso gozo escrever, ou seja, é o meu alter ego, ou seja, sou eu quando quero ser mais agressiva, mais corrosiva e efetivamente tocar o dedo na ferida é a Júlia que o faz, não sou eu. Ou seja, a Júlia é a minha cadela, Beagle, é uma cadela completamente temperamental, por isso eu acho que se ela fosse humana seria exatamente assim.
e ela escreve sobre os temas, sobretudo da sociedade, e ironiza atitudes que as pessoas têm umas com as outras, de uma forma que a mim dá-me imenso gozo ler. E ela tem também uma característica muito peculiar, ela odeia-me, mas odeia-me mesmo, ou seja, porque ela considera-me o carrasco dela, que a aprisiona, porque lá está, ela é minha cadela, ela está aprisionada comigo. Então a luta dela é, no fundo, a liberdade em relação a mim e falar e tocar o dedo na ferida da sociedade. Ela também tem uma característica que eu vejo às vezes muito nas pessoas, na cabeça dela, ela quer fazer tanto bem e acha que é tão... Eu tenho características dela também, que é tão boa pessoa que ela às vezes acaba por ser egocêntrica por achar que é tão boa pessoa e que é melhor que os outros para o fazer. Então, ou seja, a Júlia é o meu alter ego, é quando efetivamente eu quero ser mais agressiva sem dar tanto a cara. É o teu lado negro da força, parafraseando quase o Star Wars. Sim. Mas aí estás Sim. a colocar o ónus Na cadela. na cadela. E é natural que ela tenha mais um momento em que te pode odiar também. Ouvimos há pouco aqui um latido, não é ela. Não é ela que está. Mas eu fui vendo algumas coisas e as pessoas acham imensa piada e comentam e participam. Sim. Pensaste de alguma forma que pudesses ter esse feedback, esse retorno relativamente àquilo? Não, aliás, é engraçado que ok, isto eu faço sobretudo as publicações das redes sociais, mas eu estou aos poucos a escrever também algo pessoal, meu, quero do fio da navalha, sobretudo, mas o mais curioso que tem acontecido é que muitas pessoas que veem não são pessoas que comentam, ou seja, e isso é muito engraçado, eu às vezes recebo mensagens ou estou com uma pessoa que já não estou há algum tempo e a pessoa diz-me: eu adoro ler os diários da Júlia. E eu não fazia ideia que a pessoa lia os diários da Júlia, porque nunca comentou, nunca me disse nada. E mesmo do fio da navalha, ou seja, eu tenho tido feedback privado sobre isso. E a Júlia, tenho situações muito engraçadas, e posso dar um exemplo, por exemplo, um vizinho meu, que nunca falámos, só dizíamos aquela conversa cordial, bom dia, boa tarde, boa noite, até que um dia eu tinha uma mensagem dele e eu estranhei. Então ele dizia assim: olha, adoro os diários de Júlia, por favor, continua. Ele é demais. E pensei, uau, e nunca falamos e a única vez que ele me contactou nesse sentido foi por causa da Júlia. E é engraçado que depois disso já falamos mais. Tu pensas, porque também vais escrevendo, não só vais passando para papel, pensas de alguma forma que algum dia os diários da Júlia possam tornar-se, né, em termos físicos, num livro, algo? Os diários de Júlia, ainda não pensei nisso, porque ainda é muito embrionário, ainda não. Tenho em mente, sim, um dia passar para papel, porque já o comecei a fazer, a frequência AM e fio da navalha, porque aí noto que sim, que realmente tenho mesmo muita coisa que quero transpor para o papel. Sim, e aproveito só também para explicar o porquê de frequência AM e o fio da navalha. Ou seja, AM, ok, são as minhas iniciais, mas a frequência AM tem a ver com a frequência da rádio, ou seja, quando, sem querer, mudamos para a frequência AM, é o ruído, é o barulho, e a ideia é ser isso, é causar algum ruído, tocar na ferida e tocar em situações e pontos que nos incomodam a todos e quebrar tabus. São dissonantes, mas são necessários. Sim, E às vezes muita sim. gente foge desses... Muito. É a realidade nua e crua, não é? Sim, sobretudo, e mesmo o tema luto é um tema que as pessoas fogem muito, porque não sabem como lidar e não sabem como abordar. Eu falo abertamente disso e às vezes as pessoas até ficam surpreendidas com a abertura que eu falo disso. Mas eu acho que são coisas situações que têm que ser faladas, não têm que ser normalizadas, porque felizmente não é uma situação normal, mas acontece e por isso é importante ser falada. Lá está, e o fio da navalha também,
que é o barulho e o fio da navalha. Portanto, tendencialmente poderemos ter a curta e vertido em livro antes de mais o AM e o fio da navalha, e vamos continuar a acompanhar a Julie Até porque a Julie agora está apaixonada, está numa fase em que se calhar está um bocadinho menos agressiva. Sim. Se calhar vai pagar menos as favas, diríamos assim. Olha, para terminar a conversa, e porque eu espero muito, 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 mas de uma forma muito ansiosa, que possamos ver a curta, que possamos ler mais coisas tuas. Quem quer acompanhar tanto o Diário, o AM, o Fio da Navalha, os diários, basta ir às redes sociais, procurar por Ana Mesquita e vai encontrar naturalmente tudo o que lá está, e faço o apelo para que passem por lá, porque vale imensamente a pena. Portanto, foi assim que encontrei, foi assim que fiquei também agarrado ao que tu escreves e ao que tu dizes, que é bastante, bastante importante. Portanto, não só para quem está na situação, mas às vezes faz-nos bem enfrentar determinadas realidades que às vezes pensamos que só acontecem aos outros e nada disso. Tendo em conta esta premissa, que mensagem gostarias de deixar para quem está em uma condição, nessa prematuridade que falávamos, e porque é importante também que elas ouçam de quem está como elas, alguma coisa que as possa também ajudar, alguma âncora que se possam agarrar? A minha mensagem, ou seja, todas sabemos e todos, eu disse todas porque lá está, eu tenho cruzado sobretudo com mulheres nessa situação, sabemos que não há soluções únicas e o que é uma solução para mim não é com certeza para outra pessoa. Agora há uma coisa muito importante, que é não nos isolarmos e recorrermos a quem está à nossa volta e a quem efetivamente quer-nos bem, porque toda esta situação às vezes gera uma curiosidade que não é necessariamente uma curiosidade que nos faz bem. No entanto, existem pessoas que nos fazem bem, que nos querem bem, são elas que vão seguir connosco. Temos que nos agarrar a isso e tentar sempre olhar para o lado da luz, porque sabemos que é muito fácil sermos absorvidas pela escuridão nestas situações, e quem quiser me contatar, que esteja na mesma situação, eu acho que fazermos uma união ajuda. Eu pelo menos precisei disso e fez-me imensa falta. Quero agradecer-te mais uma vez o facto de estares aqui a conversar connosco. Até breve. Até breve. Temos a porta aberta para que mandes as tuas novidades, está bem? Obrigadíssimo. Quanto à conversa fica por aqui, já sabem, acompanhem-nos na infamatv.pt e também na Smart TV, se tiver em casa, faça o download da aplicação e veja-nos no seu sofá. Muito obrigado, até à próxima.